Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Estão bem? Você está bem? Mais um vídeo do canal Professor Anderson Amaral, um vídeo de história. Antes de começar, deixa o like aí, meu amigo, minha amiga. Não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. É muito importante para o canal a sua inscrição. O sininho depois da inscrição tem que marcar ele também. O YouTube avisa todo vídeo novo. Não custa nada, é uma mão que você dá pra gente, né, para que nós possamos nos ajudar, né, com o conhecimento, com a ajuda, com os comentários e aprender um pouquinho mais de história para as provas, para os vestibulares, para o Enem e para a vida, por que não, né? Os amantes de história aí. Vídeo de hoje, islamismo. O surgimento do islamismo, né? Vamos ver como ele surgiu. Claro que vai precisar de mais vídeos depois para entender como é que ele procede, como é que ele chega até hoje, mas o vídeo de hoje é sobre o surgimento dessa importante religião no mundo. Bom, primeiro a gente tem que entender, o islamismo ele vai surgir no Oriente Médio, na Península Arábica. Vai aparecer no mapa aqui para vocês olhar toda hora, né? E outras informações aqui do lado. Então, nessa Península Arábica, que é basicamente desértica, vão viver povos que vivem conforme a região lhes propicia. Então, o povo do litoral, ele consegue um pouquinho mais de umidade, ele consegue algum plantio, né? O povo que se afasta do litoral já é desértico, aí são povos nômades, né? Esses povos andam com camelos, fazendo comércio, trocando, levando e trazendo, acampando em oásis, etc. e tal. E é desse povo que nós vamos falar. Esse grupo, que é o grupo que vai abrigar a figura central da nossa história de hoje, né? Que é Maomé, ou Mohammed, que é o grande profeta do islamismo. O Maomé vai nascer no ano 570 e desde moleque ele vai viver nesse mundo dos beduínos, né, que é esse povo que vive comercializando na península. E ele vai conhecer então as regiões, vai conhecer outros grupos sociais, inclusive de outras regiões, sempre através do comércio e desses contatos comerciais. Então, em 570, moleque, vai indo, fica adolescente, vai trabalhando no comércio. Uma vida normal, como qualquer um. Até que em 595 ele casa com uma viúva, Khadija. O esposo dela faleceu, tinha uma caravana, né, de beduínos, muitos camelos. O camelo é o que vai dar o significado da riqueza. Ele vai se casar com essa viúva, ele jovem ainda, jovem, mas já um homem, né, 20 e tantos anos. E ela já uma senhora um pouco mais de idade, mas ele, socialmente, ele se eleva muito, né? Casando e ficando, então, dono dessa caravana de comércio. Tudo vai indo tranquilamente até que, por volta do ano 610, ele começa a ter em seus sonhos, e aí ele já tem 40 anos, um homem maduro, aparições do anjo Gabriel, né? O anjo Gabriel, da tradição judaico-cristã, o judaísmo é a religião mais antiga, né? A partir do judaísmo a gente vai ter a figura de Jesus Cristo, que era judeu, em nome dele vai ser construída uma nova igreja, com o mesmo Deus, né? E os islâmicos vão construir a sua religião com o mesmo Deus. Os judeus chamam de Javé ou Jeová, os cristãos de Deus e os islâmicos de Alá. Então o anjo Gabriel, que é o mesmo que foi para Maria anunciar que ela estava grávida e tal, né, do Filho de Deus, ele vem nos sonhos do Maomé e começa a contar umas coisas. Maomé acorda e diz, mas engraçado o anjo, né? Outro dia de novo, outro dia de novo. Aí ele diz para Khadija, olha, o meu sonho tem um anjo que está vindo, mas o que ele quer? Ele diz que Deus mandou ele para eu criar uma nova religião, porque estão perdidos, não estão seguindo as leis de Deus. Tá, então, Khadija diz, escreve o que ele te fala, né? Tu vai esquecer. Então o anjo vinha lá no sonho, falava, ele acordava e escrevia. Acordava e escrevia. E ele foi construindo, então, uma nova religião, a partir de 610.
E foi aderindo, né? O grupo dele primeiro, outros grupos, ele ia explicando como é que era a nova religião e tal e tal. Mas os caras eram politeístas, tinham centenas de deuses, ídolos, né? Uma crença múltipla. Olha o barulho, parece que está do lado de uma pista de corrida. Uma crença múltipla, né? E até que ele vai para Meca, que é a principal cidade da região à época, onde existia um grande centro comercial e que uma vez por ano eles se concentravam em torno de uma pedra negra chamada Kaaba. E aí reza a lenda que essa pedra foi mandada pelos deuses, né, do céu, e realmente é um meteorito, uma região desértica, tem uma pedra enorme negra, e que essa pedra ela veio branca do céu, e que todos que tocam nela depositam todos os seus pecados nela e ficam livres. E a pedra foi escurecendo de tanto pecado que ela absorveu. E ali se encontravam, então, em nome desses deuses, dessas crenças, desses ídolos. Em 622, então, Maomé chega ali com o seu pessoal e diz, olha, vamos parar com esse negócio, porque existe uma nova religião e não tem nada a ver com deuses, só tem um Deus que é Alá. E só esse Deus deve ser, então, adorado. Ah, meu amigo, aí a coisa não funcionou. Os comerciantes não gostaram, os fiéis não gostaram, fazer o que com os meus 300 deuses? Aí correram com ele dali e ele se escapou e iam matar ele. Ele foge de Meca, então, vai para Iatrebe, uma cidade próxima, que passa a se chamar Medina, né? Em homenagem a ele, né? E ele, então, passa 8 anos em Iatrebe, organizando realmente uma milícia, né? Religiosa, mas paramilitar, né? Uma milícia armada também, porque ou é pela palavra ou é pela força, né? Porque queriam matar ele. E ele volta então para Meca, mas não pela força, aí pela palavra. Ele convence os mercadores pela palavra de que a pedra era de Deus, não dos deuses, e que eles se converteriam a esse Deus, mas o grande centro comercial e a grande festa anual de comércio prosseguiria em nome de Alá, em nome desse Deus. E eles então, a partir de 630, eles fazem essa comunhão, os árabes, em nome deste novo Deus e desta nova religião, e a partir daí então eles começam a construir um império baseado nessa religião toda, né? Alguns anos depois, nós temos a morte, poucos anos depois, nós temos a morte do Maomé, mas a ideia da nova religião não cessa. E eles vão, então, se espraiando, aumentando o tamanho territorial do domínio. E eles agem de forma teocrática. O que é o teocrático, professor? Eu vi isso aí, não lembro. Teu é Deus, né? Cracia é governo de Deus. Deus governa? Não. O líder religioso é também o líder político, né? O chefe político, vamos chamar de rei, nem é um rei, mas ele também é o líder religioso, né? O rei é igual ao papa, né? Você mistura, para você entender, esses nomes não servem. E esses líderes, então, o que está escrito nos livros sagrados, eles vão usar. Quais são os livros sagrados? O Corão é o principal deles, ou o Alcorão, como é mais conhecido. Ali está tudo que o anjo disse para o Maomé, está escrito no Alcorão, e eles seguem isso. Também tem as sunas. As sunas são os diários do Maomé, né? Ele escrevia as coisas do cotidiano. Também tem um sentido sagrado para eles, e isso vai dividir eles em xiitas e sunitas, né? Os xiitas são um pouco mais radicais, dizem que tem que seguir somente o que está nas sunas e que o líder religioso deve ser um parente consanguíneo. E os sunitas vão ser um pouco mais light, aí vão dizer que não, umas coisas podem, outras não podem, que está mais tranquilo também. Mas isso é uma divisão que eu explico mais tarde. Hoje é só a origem disso tudo. E esses caras então vão se espraiando e vão chegar na Europa, inclusive, vão dominar a Península Ibérica, né? vão dominar Constantinopla, né? E difundir a ideia dessa nova religião pela Europa. Algumas proibições dessa religião que permanecem até hoje, né? Jogos de azar, não pode, né? Bebida alcoólica,
comer carne de porco, né? O porco é um bicho que está direcionado aí a forças malignas. Enfim, eu não vou ficar aqui analisando e debatendo dogmas religiosos, né? Só apenas a gente saber dessas proibições também. Infanticídio é um pecado grave, né? Matar criança. E eles têm algumas bases para esta religião. Por exemplo, a oração, né? Eles têm que orar pelo menos 5 vezes por dia, voltado para Meca. Também é muito importante nessa religião jejuar no mês do Ramadã, né? É o mês que do nascer ao pôr do sol eles só tomam líquidos e comem os sólidos depois que o sol se põe e antes dele nascer. Eles trazem também com eles a caridade, né? É uma obrigação religiosa ajudar aqueles que necessitam dessa ajuda, né? E aqueles que tiverem condições de visitar a Meca e a Caaba pelo menos uma vez na vida devem fazê-lo, né? Essas questões todas são bastante importantes e tem uma palavra que muitas vezes é mal interpretada, que é a jihad. A jihad significa esforço, luta, para levar a palavra de Deus, de Alá, a todos, né? E por vezes o islamismo é tido como uma religião violenta, isso não é verdade. Tá? O âmago, o cerne, a essência da religião é muito pacifista, né? Claro que aí pega radicais, homens-bomba, etc. e tal, aí qualquer religião, se for pegar os extremistas, são religiões que têm problemas, né? Isso não há dúvida com relação a isso, né? Mas foi muito importante para a Europa essa invasão árabe, mesmo que violenta. Apesar que os árabes eram menos violentos, os islâmicos, que os cristãos. Os cristãos jogavam na fogueira quem não fosse da sua religião. Os árabes não. Tu quer continuar cristão, cara? Tranquilo. Só tem que pagar impostos e não pode ter cargo político. Aí doía no bolso, né? Tu deixa de ganhar um cargo político e paga impostos por não ser islâmico. Então muitos se convertiam aí. Os que estavam com a religiosidade meio fraca e queriam poder ou pagar menos impostos, né? Bom, pessoal, o vídeo era isso, era marcar a origem desse islamismo, né? Mais tarde a gente volta com as consequências disso tudo num outro vídeo, para não ficar muito longo, né? Agradecendo a presença de todos, dizendo que quem não se inscreveu ainda se inscreva. Ficou até agora, meu amigo, é porque gostou do vídeo ou porque precisou, né? Deixa o like aí se gostou, por favor, as redes sociais do canal, né, para deixar seu comentário e a gente poder aprender um pouco mais. Grande abraço a todos.